nome é Eduarda e no episódio de hoje, Saindo da Estante, Leituras de Poetas Esquecidos, o da vez é Martins Fontes. Vocês já ouviram falar? Não? Então fica ligadinho aí, que agora vocês vão saber quem que é. Enfim, quem que é esse poeta? Martins Fontes foi um poeta e médico brasileiro. Ele foi considerado um dos mais importantes poetas do seu tempo e deixou uma extensa obra e exaltou as coisas da sua terra. Bom, ele é filho do médico Silvério Fontes. Ele nasceu em Santos, em São Paulo, no dia 23 de junho de 1894 e é filha da Isabel Martins Fontes. Em 1901, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina como desejava seu pai. Enquanto estudante, produzia belos textos e colaborava com os jornais Gazeta de Notícias e O País e com as revistas Careta e Cosmos. Foi ainda diretor da revista do Hospital Nacional com o apoio de Bilac. Em 2014, Martins Fontes viajou para a Europa como médico particular de um casal de pacientes, casou-se com a filha do casal e em 1915 retornou para Santos e logo foi nomeado diretor de serviço sanitário. Em 1916 viajou para a Europa e nessa época pediu a separação da mulher. Nesse mesmo ano, ele casou com Rosa Marques de Moraes, filho de espanhóis, ela com 14 anos e ele com 32. Em 1917, Martins Fontes publicou seu primeiro livro, Verão. Em 1922, quando surgiu o movimento modernista, ele foi totalmente contra, pois ele não admitia uma poesia com verso livre. E em 1924, foi correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Martins Fontes veio a falecer em Santos, São Paulo, no dia 27 de junho de 1937. Eu me chamo Marina e agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o poeta José Martins Fontes. Bom, aos 4 anos ele declamou um discurso de seu pai feito sobre a abolição da escravatura. Aos 8 anos ele já publicou seu primeiro poema chamado As Metralhas. Quando ele tinha 16 anos, ele foi fazer medicina no Rio de Janeiro e encontrou com o seu maior ídolo, que foi o Olavo Bilac. Na roda dos poetas, ele foi conhecido como Cachoeira pela quantidade de poemas que ele tinha e ideias já durante sua pouca idade. Após se formar em medicina, ele trabalhou com o Oswaldo Cruz como médico sanitarista. Anos mais tarde, José Martins ele veio a falecer por uma infecção causada por uma bactéria causada por uma raspagem inadvertida dos pelos do tórax. Se naquela época existisse antibiótico, talvez ele não teria morrido tão cedo. E vou recitar para vocês um dos poemas do Martins Fontes que está no livro dele aqui, que é o Desarmonia. Aqui ele vai mostrar uma das características dele, que é a escrita lírica, musicalizada e melancólica. Desarmonia. Certas estrelas coloridas, estrelas duplas são chamadas, parecem estarem confundidas, mas resplandecem afastadas. Assim, na terra as nossas vidas, nas horas mais apaixonadas, dão a ilusão de estar unidas e estão de fato separadas. O amor e as forças planetárias, trocando as luzes e os abraços, tentam fundi-las e prendê-las. E, eternamente solitárias, dentro do tempo e dos espaços, vivem as almas e as estrelas. Deus, e vou recitar o poema Se Eu Fosse Deus, de Martins Fontes. Se eu fosse Deus, seria a vida um sonho, nossa existência um júbilo perene. Nenhum pensar que o espírito envenene empanaria a luz do céu risonho. Não haveria mais o adeus solene, a vingança, a maldade, o ódio medonho e o maior mal, que a todos anteponho, a sede, a fome da cobiça infreme. Eu exterminaria a enfermidade, todas as dores da senilidade, e os pecados mortais seriam 10. A criação inteira alteraria, porém, se eu fosse Deus, te deixaria exatamente como tu és. O poema é composto por versos livres, sem uma métrica fixa ou um esquema de rima regular, o que permite ao autor ali se expressar de uma forma mais direta e realmente propor ali o emocional, que é o que ele quer passar com esse poema, Então, como tema, nós temos ali a ideia do poder absoluto, o tema central desse poema é a especulação que o poeta faz ali, sobre se ele tivesse o poder absoluto de Deus, o que ele faria, como seria. Também a ideia da justiça e da moralidade,
porque esse poeta ele vai examinar, né, nesse poema a noção de justiça, versus a justiça divina, né, no caso, versus ali a justiça humana. E a ideia também da humanidade e empatia, né? A gente percebe que há um forte tom de empatia, né, e compaixão nessa abordagem do poeta com esse poema. Então ele expressa ali, né, um desejo de usar o poder divino para aliviar o sofrimento humano e promover ali o bem-estar de todos. Eu sou Ana Clara e farei a leitura do poema A Rede, de Martins Fontes. Ao ronronar da rede preguiçosa, ela, morena dos olhos de ouro, embala o embraseante volume que se exala de seus 22 anos cor-de-rosa. Verão, o sol embriaga. Em plena orgia, funde-se os cheiros cálidos da terra. E a moça abre o roupão, os olhos cerra, e o que espera e deseja, fantasia. E a rede para, a viração marinha beija, languida e longa, loucamente. E ela, os olhos abrindo, de repente, fica surpresa por se ver sozinha. Eu vou fazer uma análise dos poemas lidos até agora apresentados para vocês. É notável nos 3 poemas que o autor ele tem uma sensibilidade, uma profundidade para falar dos assuntos cotidianos da vida, né? Como a questão religiosa, a questão das singularidades que acontecem na vida. Ele também explora muito os sentimentos de forma aprofundada e ele traz realmente uma reflexão sobre assuntos cotidianos que acontecem na nossa vida, sobre a natureza, sobre Deus. Gente, eu sou Yasmin e eu vim trazer um pouco das temáticas dos poemas desse autor. Ele falava bastante ali das dores humanas, do amor, da amizade, da caridade, da solidão. Então ele enfatizava muito isso nos poemas, a gente pode ver que é bem repetitivo ali. E muitos estudiosos tinham dificuldade para classificar então a época ali onde estava inserido os poemas desse autor, e com isso ainda teve a dificuldade nessa classificação, então ele acabou ficando muito esquecido ali, porque ninguém sabia fazer exatamente ali sua classificação na sua época. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você já conhecia o Martins Fontes, curte, compartilha e até mais, até o próximo episódio da série Saindo da Estante.